Olá, e é muito bom estar aqui com vocês de novo, encontrar vocês aqui nesse bate-papo informal que a gente faz pelo menos uma vez por semana, no programa Discutindo Relações, um programa que fala sobre o relacionamento humano, sobretudo, né? Sobre as relações humanas, como nós nos relacionamos com as pessoas e com o mundo, porque no exercício da relação também está o exercício do nosso amor e como nós trocamos o amor em tudo na nossa vida. E hoje nós estamos aqui com o filho do senhor Maximilo e da dona Iva, que tem muito orgulho deste ser tão brilhante, tão interessante, um educador nato, né? Aquele que veio apontar caminhos diferentes no setor da educação brasileira, o senhor Ronival, e ele vai nos falar um pouco, nos contar um pouco da vida dele, vai falar das experiências que teve ao longo da sua vida, né, para orgulho da sua família e de seus pais. Então, vamos só ler um pouquinho, um pequeno currículo do senhor Ronival, que está aqui conosco hoje. Ronival Andrade de Miranda. Nasceu na Bahia. Oh, Bahia! Bahia, coração do Brasil, onde o Brasil nasceu. Aí, os baianos e essa negritude da nossa raça, do nosso povo e do nosso sangue. Pois é, nasceu na cidade de Barreiras e hoje é morador aqui do quintal de São Paulo, porque o nosso aeroporto fica no nosso quintal, em Guarulhos. Desde 1995, ele brilha aqui na terra, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua luz para iluminar os caminhos daquele que podem aprender e querem aprender assim como ele aprendeu. Ele estudou em escola pública e também na Escola Estadual Frederico de Barros Brotero. E depois ele vai falar um pouco, porque a gente fala Frederico de Barros Brotero e nem sabe quem é. Quem é o Frederico? Que é o nome da escola que eu estudo. Pois é, ele como pesquisador, como pedagogo que é formado em pedagogia, publicou 3 livros, foi atrás para saber quem é quem no nome das escolas aqui da região. E ele também participou de um grupo Conta que eu conto, que é formado também, fez o curso em dramaturgia, é formado em direção teatral, graduado em pedagogia pela UMESP, atuou por 6 anos como arte e educador das Conta História Guarulhos. Então nós estamos aqui com ele e quero que ele dê aí o seu parecer inicial. Bem-vindo, Ronival. Muito obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui com o senhor aqui, né? A gente poder conversar um pouco e ver onde é que chega, né, a conversa. Né? Uma conversa tem começo, mas a gente nunca sabe quando ela termina, se vai ter fim. E principalmente nós dois, né? Você tem que estabelecer o fim, porque a conversa rola e não para. Tem que estabelecer um fim, assim, ó. Deu tal hora, a gente tem que cortar mesmo. Aqui nós temos que ter um fim, porque... Sim, mas enfim, vamos lá então. Ronival, você é baiano, então? Sim, eu nasci na Bahia e é uma coisa curiosa, porque geralmente quando eu conto que eu sou da Bahia, sempre vem uma pergunta que me soa como um desagrado. Nossa, mas você é da Bahia, mas não parece. É a primeira coisa que me fala. Ah, mas você não parece da Bahia. Não parece. E por que você acha? Por que você acha que porque tem essa eu acredito pergunta? E todo mundo pensa na Bahia sempre na parte da praia, né? Na parte litorânea. E ali é uma outra cultura. Ali a gente tem a maior cultura da praia, né? Não só da praia, mas como também o próprio fenótipo, né? As pessoas que imigraram para lá foram em situações diferentes da região que eu nasci. Eu nasci no oeste da Bahia, né? O pessoal que está ali na parte da praia é o pessoal, por exemplo, que o pessoal lembra na época do axé, do carnaval e tudo mais. E também tem a questão étnica também, né? Que ali está a maior parte da população negra do Brasil também.
E na parte do oeste isso é um pouco diferente. Então acho que essa deve ser a principal coisa, né? Que o pessoal fala, não parece. O que parece meio às vezes parece até um tipo de ofensa disfarçada. Você é, mas não parece? Não parece na verdade, tipo de preconceito subliminar. Que bom que não, né? Parece que não. Parece uma coisinha assim. Feio isso. Mas eu sempre tento deixar claro isso, porque eu acho que é importante. Não por uma questão de porque eu vim de lá, isso aqui. Não é isso. É porque a gente tem que respeitar o lugar de onde a gente nasceu, as pessoas de onde a gente veio também. Então, e a Dona Riva, me fala um pouco da Dona Riva. Você falou que, porque você está aqui em São Paulo desde 95, você nasceu em... Eu nasci em 92. Então. E você veio pequenininho para São Paulo. Sim, E parece que você veio em circunstâncias muito difíceis para cá, sim, né? Foram situações difíceis. Que até sem pai. Então, essa história do seu pai aí, como que ele morreu, como que ele faleceu, junto com uma irmã que você tinha, como era o nome dessa irmã? Vou contar então como foi essa parte, porque minha mãe, para mim, assim, era uma das pessoas que... Minha mãe faleceu recentemente, em setembro, né? Setembro agora passado, de 93. Setembro 2003, agora de 2023. 2023. E... 23 a 2023. 2023, já virei o século. Já virei o século. Já virou o século. E ela era, para mim, uma pessoa da qual, pelo resto da vida, eu vou levar como uma das pessoas principais mesmo na minha vida. Não só porque era minha mãe, porque tem mãe que não é mãe. E ela era mãe de verdade. Então ela era aquela mãe que botava o limite do que você tinha que fazer, ela não deixava alguma coisa, ela não aceitava, ela cobrava, sabe? Era mãe. E era mãe, né? Mas ao mesmo tempo era amorosa. Ela batia? Não, bater não, nunca mas batia. Era braba. Era brava. Eu tenho uma frase que eu digo que a mãe é uma coisa e a manhinha é outra. Mesmo se a mãe... Porque ela é baiana também, não é? Então manhinha era uma coisa, a mãe era outra. É diferente, Mesmo se ela não bater, a briga ela é diferente. Era diferente. Tem aquela coisa que o pessoal fala que antigamente só de olhar já... E respeitava a mãe, né? Claro, o olhar da mãe já falava, faz assim. E fazia. E era assim mesmo, dela, desse jeito que ela fazia. Então, assim, ela era uma mulher assim que ela não tinha impedimento. Para ela não existia impedimento. Então ela era uma pessoa que ela vivia a vida mesmo. Com todas as dificuldades que ela passou na vida, as únicas reclamações e lamúrias que eu ouvia dela era de ter perdido meu pai e minha irmã nas circunstâncias que eu vou contar. Essa era a grande dor da vida dela. Mas se tivesse chovendo, se tivesse com pouca comida ou com o seu pai partiu para o plano espiritual em que ano? Em 93. 93. 93, no fatídico dia 3 de julho. Que é um dia que para nossa família é bem comemorar ruim. Agora, comemorar. Vai registrar novamente. Mas se usa a palavra comemorar, né? Mesmo para quando é negativo, mesmo quando é negativo, você quer pegar. É que não é comum a gente usar para falar de morte de alguma comemoração, né? Mas a lembrança. A recordação dessa morte. Bom, eu não acredito em morte, né? Sim. De forma nenhuma. E esse ano vamos para 31 anos, né? Que ele partiu, que nos deixou aqui na Terra, pelo menos, né? Uhum. E foi de uma forma muito triste. Ele trabalhava como pedreiro, lá no interior da Bahia. Ele morou com minha mãe. Ele, como bom baiano, que o baiano tem seu charme, sua malemolência, já não era a primeira mulher dele, né? Já tinha outra. Ele já era, na verdade, ele era viúvo quando ele conheceu minha mãe. Já tinha 4 filhos conhecidos. Já estava dando uma Já tinha 4 filhos conhecidos. E alguns que a gente descobriu depois também, viu? Também tem essa história. Tem filhos que você vai sabendo que ele teve depois. Coisas do mundo masculino, né? Que você descobre, tenho mais um irmão, surgiu um irmão aí, né? Teve um dia que um rapaz mandou mensagem, na época no Messenger, mas do antigo Facebook, me contando que era meu irmão. E realmente era, porque era muito parecido comigo. Eu acho muito interessante isso, porque nós não estamos aqui para fazer julgamento comportamental. A pessoa escolhe a vida que ela quer levar e aquilo que ela quer fazer, ela é responsável pelas atitudes dela.
Mas na história do Brasil, que eu costumo falar para as pessoas lerem, é Casa Grande e Senzala, Sim. que a gente vai entender muito da cultura e do comportamento do brasileiro. Sim. E teu pai se insere um pouco dentro dessa cultura brasileira, né? Sim. Até porque você tem uma ancestralidade ibérica, não é? Dos espanhóis. Sim. Você fez uma árvore genealógica. Eu fiz a minha árvore genealógica, que é uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança. Eu sempre achei interessante esse tema, né? Você tem mais cara de espanhol que baiano, é verdade. A genética explica, a genética explica. E aí eu fiz lá, né? E aí naqueles testes de DNA, né, que tem, inclusive tem várias empresas que fazem, dá pra pessoa fazer por um valor bem acessível até. E lá ele vai te mostrar o caminho que vem o seu DNA. Não necessariamente, nasceu em, sei lá, em Istambul, o bisavô. Não é isso. Ele vai mostrar, baseado numa base de dados de DNA, a possibilidade do seu DNA também ser daquela região. E aí você vai ter uma noção. Então, por exemplo, se você sabe que na sua família não tem chinês, por exemplo, é quase impossível que apareça alguém de lá. Porque, se não me engano, ele pega 8 gerações. Poderia pegar. E você se lembra das gerações aí que do seu mapa? Eu não consigo lembrar as gerações inteiras, mas a maior parte está entre a península, tá na Península Ibérica e nessa parte entre o norte e o oeste da Alemanha. A maior parte dali. Outra parte da Itália, o norte da África, que já é aquela parte mais árabe ali, e Oriente Médio. Basicamente o meu mapa. Só lembrando, né? Porque o nosso público sabe que a Península Ibérica hoje é Portugal e Espanha. Né? Mas é bom lembrar. É bom lembrar, porque senão fala Península Ibérica, onde é que está? Então. É Portugal e Espanha. Sim. E ali era um pedaço chamado Península Ibérica. Até foi uma das conquistas romanas também, que eles avançaram até, dominaram toda aquela região e aquele continente. Sim. Né? Até na época de Cristo, aquela região era denominada Península Ibérica pelos romanos, né? Mas vamos lá, na sequência aí. Desculpa ter interrompido você. Eu estava falando, acho que era do meu pai, né? Da questão ali de como que aconteceu. Então, ele trabalhou de pedreiro durante muito tempo, era de uma família comum lá, e aí eles resolveram virar feirantes, né? Abrir um próprio negócio, assim, tal, que não é nada fácil também. Não. Então eles acordavam, imagina em 93, se hoje já é difícil, em 93... Então eu lembro de minha mãe... Eu estava me formando médico. Então, minha mãe me contava coisas assim, de ter que levantar... Pra você tá longe, pra mim não tá... Não tá tão longe. Pra mim foi quando eu nasci, né? Pra você, você já lembra já. Já é mais ou menos metade do caminho. Aí, ó. Mas vamos lá. Quando era o quê? 93, eles estavam... ela me contava, por exemplo, que eles acordavam 2h30 da manhã, 3 horas, aí arrumavam as coisas, subiam no caminhão, iam nas cidades nos locais. Porque uma coisa importante de lembrar é que o oeste da Bahia, ele é bastante diferente da parte litorânea. Não só pela questão cultural, étnica e tudo mais, mas porque também ele é menos denso. Então você tem uma cidade próxima da outra, por exemplo, eu nasci em Barreiras. E a cidade onde está a maior parte da minha família hoje, né, da parte da minha mãe, que do meu pai a maior parte está em Barreiras, ou em Vanderlei. E outra parte está em Botirama. Mas essa distância dá cerca de 2 a 3 horas de carro. Então é perto. Isso é o perto. A gente pensando em 3 horas aqui, a gente já está falando em Minas Gerais, né? Então a gente já estava... É outra noção. Referência, eu sei. Então, eu sei porque teve 2 anos da minha vida, não chegou a completar 2, mas 1 ano, eu fui para o Maranhão, recebi uma proposta de emprego lá. Sim. E era uma proposta financeiramente bastante interessante. E eu fui trabalhar lá no Maranhão, numa cidade chamada Colinas, ali mais para o sul do Maranhão. E eles falavam assim, não, é em São Luís. Ali, não, tem em São Luís, mas São Luís era 5 horas de viagem. Tem aqui em São Luís. Não, tem em São Luís, você vai encontrar. Mas 5 horas, como você fala, no Rio de Janeiro, então compra lá. Não, compra. A referência muda. Mas por isso que esse país é gigante. É gigante. Né? E eu andando lá pelo Maranhão e tal. Gigante. E assim, você, estrada, terra.
Aí você fala, nossa, se construísse um posto aqui, se fizesse isso... É. Não, mas a gente com essa mania de metropolitano, sim, né? sim. De selva de pedra. Tem que né? construir. Tem que construir, tem que pôr, tem que desbravar. Essa mentalidade mercadológica dos grandes centros que gira em torno financeiro. Claro. Que, claro, nós somos influenciados por isso, Sim. não é errado, mas também nós temos que, dentro desse pensamento, pensar ecologicamente, que é o que, a gente vai perdendo a noção do ecológico com a visão mercadológica, né? Isso é muito importante, eu falo isso para você, porque você tem uma tarefa de educação que você muda mentalidades, né? Os alunos, eu tenho como referência na minha vida vários mestres, nem só mestre da escola, mas mestres que se destacaram nas suas funções e que, de uma certa forma, foram servindo de espelhos para mim até a construção da personalidade. Por isso que eu falo para você, você como educador, você me falou que tem uma preocupação de passar até hierarquia para as crianças. Ah, eu tenho. Se a gente for começar a falar de educação, aí não vai acabar mesmo nunca mais. Eu quero que você fale exatamente disso, Sim. Porque é interessante numa conversa que nós tivemos, que você... Vamos entrar nessa, então. Vamos entrar nessa, então. Você falava assim, que na escola tem muitos alunos bagunceiros, hoje que está difícil, que os professores reclamam de dominar as crianças, que as crianças estão muito arrédias. Mas você fez uma observação que eu achei interessante, eu queria que você discorresse um pouco sobre a pedagogia que você aprendeu, é aquela que você aplica, que você falou uma frase que me marcou muito, né, e foi impactante. Você falou assim, eu sempre era o primeiro a chegar, porque eu não entrava na sala dos alunos. Os alunos entravam na sala do professor. Nossa, isso parece nada, mas muda tudo. E eu quero que você me fale exatamente por quê. Porque quando o primeiro aluno chegava, você já estava dentro da sala, aguardando os alunos chegarem. Então você não estava entrando na sala do aluno, os alunos estavam entrando no território do professor. Pô, eu quero que você fale. Fala você. Eu tenho algumas formas de trabalho, né? Então, assim, eu tenho essa e algumas outras técnicas de trabalho na sala para as crianças, porque eu imagino que eu, como professor, tenho que ter... Primeira coisa, eu tenho que cuidar dessas crianças. Não estou falando só da educação. E esse cuidado que eu estou falando não é limpar o olho dele. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, eu quero entregar essa criança inteira para o pai, né? Eu não quero que ela se machuque, que ela caia, que ela quebre um dente, né? Que são coisas que até acontecem na escola, né? É difícil quando acontece, os pais não aceitam, mas infelizmente acontece, né? Então... dos primeiros motivos para o professor conseguir dominar essa sala é pela integridade física do aluno. Você precisa que esse aluno ele termine o dia vivo, né? Porque se você deixar 35 crianças fazer o que elas quiserem, a chance delas se baterem, se degladiarem, se empurrarem, ela é muito alta. Mas quando eu trouxe para o senhor essa frase, justamente, né? Eles não entram eu não entro na sala do meu aluno, o aluno entra na minha sala. Por quê? Porque eu acredito na educação como um lugar onde nós adultos, que já temos alguma experiência, e isso que eu estou falando está baseado em muita leitura também, nós decidimos o que as crianças devem aprender. Então, vamos pensar de uma forma bem simples. Você tem uma criança em casa, o que você gostaria que ela aprendesse? É o que a gente pensa na escola. E aí a escola ela cria um currículo, né? O município cria um currículo também. E cria-se uma base nacional comum curricular, que vem já a nível federal. Depois tem as municipais. Aí tem o plano pedagógico da escola. Enfim, vai cada vez diminuindo mais. Mas o que acontece? Quando chega no final, na ponta, na hora de dar a aula,
Primeiro que os professores eles estão exaustos, né, de tantas coisas que se colocam para o professor. Eu não consigo imaginar outra profissão onde se faça tanta coisa ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que nenhum outro profissional, aceitaria fazer tantas coisas quanto os professores fazem ao mesmo tempo, e a função principal dele, ela é abandonada. Por quê? E há quem discorde de mim, que não concorda que a escola é um local de aprendizagem. Para mim, a escola é um local de aprendizagem. É para aprender. O cara tá lá para aprender conhecimentos. Desculpa. Que aí eu consigo. Ele precisa aprender. Ele precisa aprender. Ele tem que ter o conhecimento técnico, o conhecimento científico. Porque é isso que vai mudar a gente socialmente. Então eu preciso de uma criança que daqui a 30 anos seja um médico que desenvolva a cura de uma doença que a gente não tem hoje. Ou eu estou errado? Agora, hoje a gente tem um pensamento dentro da educação muito baseado numa alguma palavra, que é a afetividade. Que aí eu acredito que pode haver uma confusão de leitura ou uma falta de interpretação de quem lê isso e coloca isso dentro dos planos educacionais. O que é a afetividade nesse cenário do qual eu não concordo, e aí nasce a minha forma de trabalho, né? É assim, a criança tem que ser o centro da escola. A criança tem que ser abraçada. A criança tem que receber ali o que ela não recebe em casa. Então, por exemplo, a criança que tem um problema familiar... É um ponto que eu tenho que ressaltar. Sim. A criança tem que receber em casa, porque em casa é o trabalho da educação para a vida. Sim. A escola é a preparação para o exercício de algum talento ou dom que a criança possa ter ou aprender para gerar condições para a própria vida. Sim. Então, a casa e a escola guardam tarefas e funções diferentes. Sim. Então, querer que o professor, embora o professor possa influenciar muito a criança, claro, ele não é dele o papel de pai, nem mãe. Nem de mãe. Uhum. E aí, a escola se torna hoje, ela perde a sua função pedagógica de ensino da coisa, para se tornar uma espécie de... Eu vou falar uma palavra, talvez quem não gosta de mim não vai gostar, mas uma muleta psicológica, uma muleta educacional e uma muleta assistencialista. Mas nenhuma das três coisas faz bem. Eu concordo. Porque assim, não sou eu que estou falando. Nós tem livros publicados que comprovam a eficácia da educação. A educação no Brasil, ela não tem melhorado. Se alguém está melhorando, mas então apresenta um dado. Porque falar que melhora sem apresentar um dado oficial... E detalhe, o dado oficial é feito pelo governo. O dado oficial não é feito por mim. Quem apresenta que não está melhorando é o próprio governo. Se fosse eu, você poderia até falar, você está de sacanagem com o governo, mas não é. Então o que acontece? E eu atribuo isso a algumas coisas, né? Primeiro é essa mudança, essa falta de respeito, de consideração ao real papel da escola, que seria de ensinar e de aprender. E dentro de ensinar e aprender também tem afetividade. Claro, eu nunca ensinei nada para os meus alunos sem olhar nos olhos deles. Por exemplo, o professor Rony, ele é isso, ele é aquilo. Quando o aluno entra na minha sala, eu já não estou respeitando ele. Claro. Eu vejo, olho, eu vejo onde ele senta, bom dia. Ele senta lá, fica quieto, aí entra o outro, bom dia, ele senta, fica quieto. Por quê? Porque ele se sente respeitado. Quando você não se sente respeitado, só a atitude, a postura já impõe o respeito. Então, o meu respeito pelo meu aluno é considerá-lo ele um ser humano, considerar ele primeiramente um ser humano, segundo, um ser humano capaz de aprender e muito capaz, porque a gente que estuda educação sabe que essa faixa de idade é onde é mais rápido para aprender, né?
Tanto que a gente pega qualquer pessoa de 30, 40, 50, você vai ensinar uma coisa, a gente já tem, já não é a mesma coisa. Mecanismos de defesa, de não, dúvida. peraí, mas peraí, eu coloco de qual lado, não é? A criança, ela já vai olhar aqui, se ela já identificar algo, ela já sabe. Uhum. E ela já faz. O adulto, ele tem essa dificuldade já. Porque, enfim, a questão neural, ela vai diminuindo, enfim, isso daí o senhor sabe muito também, né? A entrevista é com você. Então, o que acontece? Quando eu respeito o meu aluno, e o respeito não é eu deixar ele fazer o que ele quiser. Isso não é respeito, isso aí é você, muito ao contrário, é desrespeitar, né? Só se faz tudo o que se quer onde não há regra. Onde não há regra, não há respeito a ninguém. Então, por exemplo, é porque a gente está conversando, né? Mas eu tenho imagens que eu poderia mostrar, por exemplo, passeios que eu fiz com meus alunos. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, porque embora Guarulhos seja talvez uma das principais cidades de destaque no estado de São Paulo, claro que guardando as devidas proporções, nós temos Campinas, nós temos São José dos Campos, Sim. Nós temos Ribeirão Preto, nós temos assim cidades hoje aqui no estado de São Paulo que poderiam ser verdadeiras capitais em outros estados. Sim. Mas São Paulo é São Paulo, sem sombra de dúvida. E Guarulhos parece. E Guarulhos, em relação a São Paulo, cresceu muito até porque São Paulo vai se expandindo tanto que vai abraçando as cidades ao seu entorno, que é o caso do grande ABC ali, São Caetano, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema. E Guarulhos não seria diferente aqui, mais para essa região. Mas nós, né, somos moradores ali na região de Guarulhos. Sim. E por estarmos ali, temos um comportamento, eu até fui para Guarulhos, inclusive, porque o trânsito, eu morei 21 anos na capital, em São Paulo, Sim. O trânsito, ele judiava, era 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, 3 horas de trânsito todos os dias. Isso era exausto, cansava todo dia. Aí você parava no congestionamento, ficava ali, aí ia andando. Isso é muito cansativo e ainda é um problema que o paulistano tem muita dificuldade de resolver, porque as ruas não crescem em proporção aos carros. Então, por mais que você faça marginal, viaduto, vai virando um formigueiro e você tem que ir no passo da formiga em São Paulo, né? Tanto que a opção pelo transporte coletivo é cada vez mais viável pelas pessoas, porque o metrô já facilitou muito isso, né? Mas mesmo assim, dado ao contingente populacional e de pessoas que continuam chegando a São Paulo, né? Que é uma cidade cosmopolita. Então, nós vamos falar aqui desse local. Você, então, falou, vamos para o zoológico. E claro que o zoológico de São Paulo é coisa. E você falou uma coisa muito interessante, que as pessoas não sabem. O zoológico não é para mostrar os animais, ele não é um espetáculo. Ele é um lugar de cuidado com animais silvestres. E você, tendo essa percepção de pedagogo, professor e educador, você quis mostrar exatamente para os seus alunos, e levou ele no Zoológico de Guarulhos, com a finalidade de educá-los no cuidado com os animais, e não no espetáculo que o zoológico... Vamos mostrar o leão para ele. O leão, o elefante. Não é um espetáculo de circo, mas ensinar até o comportamento que nós temos que ter com os animais. O zoológico de São Paulo, eu tenho um conhecimento menor. Fui uma vez ou duas. Mas o de Guarulhos, uma das características é cuidar da própria fauna local. Então, resgatar alguns animais. Então, você tem até uma parte lá que você vê, esse animal aqui, ele não tem uma perna, porque perdeu pelo cerol, ou porque foi atropelado, ou porque não sei o quê. Então, tem até uma parte sobre isso. Tudo bem. Mas aí, vamos voltar para a gente não esquecer o motivo, né, da educação estar desse jeito. Os professores precisam saber disso.
Se você não sabe disso, como que você conta para alguém? Você percebe? E aí nós temos hoje eu não estou fugindo do tema, não. Mas temos professores hoje que tá entrando 6 horas da manhã em um trabalho, sai meio-dia, 1 hora entra no outro e às 19 sai do outro. Quando é que ele vai descobrir que o zoológico de Guarulhos tem essa característica? Nunca. Nunca vai descobrir. E mesmo que ele descubra, o cansaço que ele tem mental para realizar um trabalho de excelência, eu estou falando de excelência, não falando só de qualidade, estou falando de excelência, vai ser difícil, vai ser muito complicado. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência no zoológico, né? Quando chegam no zoológico, a diferença da forma minha de trabalho, e eu não estou falando que a minha forma é melhor do que a de ninguém, não estou dizendo que eu tenho a fórmula mágica de como dar aula, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar isso, né? Mas como eu já havia... o trabalho com uma criança, ele é todo pensado. Então, às vezes, a gente... Por isso que, na minha opinião, o professor ainda tem que aprender a dar aula, aprender algumas coisas ali que são simples, mas é como se fosse só isso. A sala... Você está entrando na minha sala, tá? Então, a sala é minha, mas ao mesmo tempo isso é um respeito com você, né? Quando eu levo meus alunos no zoológico, o que eu faço antes? Uma grande conversa com eles. Explico para eles o que nós vamos ver. Por quê? Porque eu tenho que agradecer a Deus também algumas oportunidades que eu tive. Eu trabalhei na pesquisa histórica a respeito de história de Guarulhos. Então eu li muito sobre história de Guarulhos, geografia, cultura. Então não é uma coisa que para mim é inédita. É uma coisa que eu sei e que muita gente não teve nem acesso. Eu sei disso também. E isso que me deixa indignado, porque eu gostaria que as pessoas tivessem esse mesmo acesso, né? O mundo conhece Guarulhos como GRU. GRU. Acabou. GRU. O mundo. Não é nem Guá, né? Sabe. Porque Guá é Guadalajara. Alemão, ou é Guadalajara, qualquer. Ou é Guadalupe. Não, é Guadalajara. Guá ainda. Mas eles não sabem isso que você sabe de Guarulhos. A história, a raiz, a cultura. Mas tudo bem eles não saberem. Agora, os professores não saberem me incomoda. E você até falou, gente, quantas escolas públicas tem na cidade de Guarulhos? Nós temos muitas escolas. Só na região do Pimentas tem mais de 60 hoje. E você estava me falando até sobre a pesquisa que você fez, porque as escolas levam nome, e aí você... E não há identificação, porque não sabe quem foi o nome da escola. Sim. Fala um pouquinho dessa pesquisa sobre o nome das escolas. Deixa eu só finalizar o zoológico, e eu já falo dessa parte. Uhum. Então, quando... Nós vamos trazer você novamente aqui, porque você vê que você tem história para contar. Você pega o zoológico, então, por exemplo, assim, alguns professores brincam comigo e falam assim, como é que você faz isso? Eu falo, então, eu não negocio com criança. Eu não negocio. Eu aviso o que vai acontecer. Porque eu tenho um plano de aula. Eu tenho um currículo nacional. Eu tenho um currículo municipal que eu tenho que ensinar. Então eu não tenho como negociar com a criança. Eu não quero aprender sobre aves. Vai aprender. Porque não é uma opção dele. Isso foi uma opção de pessoas qualificadas que criaram um currículo para que eu desse aquela aula. E eu tenho que dar essa aula. Não é opção minha. Agora, o Estado tira o tempo da gente dar aula. Que aí isso é uma outra coisa que a gente conversa depois. Que às vezes a gente quer dar aula, mas não consegue. Porque a escola ela é tudo. Ela é UBS, ela é distribuidora de alimento, distribuidora de coelho da Páscoa. Tudo o que você imaginar, menos do saber. Que é a única coisa que faz a humanidade se construir e se reconstruir o tempo inteiro. Mas eu vou pedir um intervalinho para fazer um xixi. Tá bom, vai lá. E aí a gente volta. E aí eu termino o zoológico. Você termina o zoológico. Não, eu acho legal, assim, você pula de um tema para outro, mas volta, esclarece. Você tem um raciocínio linear. Você amplia, mas amplia no sentido da paralela. Você não sai da sua linha. Sim. De como pedagogo que é, né? E eu estou aqui aprendendo com você. Então,
5, 10 minutinhos aí para um xixi. Estou bebendo água aqui, preciso reabastecer, né? E ao mesmo tempo esvaziar. Descansar um pouco. E estamos retornando aqui com o professor, escritor, pedagogo, Ronival. Bom, a gente estava no zoológico, né? Vamos continuar de lá. Então, assim, como eu falei, eu sei que eu tive a oportunidade de ter acesso a alguns conhecimentos que vários colegas não tiveram, infelizmente. Que para mim, o professor, ele é o grande, a coisa mais importante da escola. E hoje se coloca o professor, às vezes, como um zero à esquerda. Ali, né? Ele é o protagonista. Inclusive, existe algumas pesquisas que falam que algumas pessoas são professores por bico. A profissão que ensina as principais coisas, que vai moldar o que o cara pode fazer lá na frente, que vai fazer as principais conexões dele, vai fazer... O cara tá trabalhando como bico. Isso é de doer, assim, né? Porque era para ser a profissão do cara. Falar, não, olha, ser professor não é fácil. Aí vamos só pegar, por exemplo, um exemplo. Você pega um exemplo internacional, por exemplo... que você vai ver que a principal coisa que foi feita para melhorar a educação no país X, depois a gente pode até chegar com dados, tá? Se a hora você quiser, a gente traz. Sim. É um investimento no professor. Mas é o que eu te falei, professor que entra às 6 da manhã e sai às 19. Isso não existe, não tem como ele ter conhecimento, ele ter tempo de ler a respeito do zoológico. Outra coisa, muito mal remunerado o professor. Sim, além disso. Eu tenho um paciente que ele, com formação, ele falou que um doutorado está se pagando R$6 mil para quem avançou, gastou e anos de trabalho, de estudo, desenvolveu assim um trabalho, R$6 mil. Quer dizer, para quem é trabalhador ou para quem pode achar isso bastante, mas é muito difícil chegar lá. Anos de estudo. E difícil. Exatamente. Muitos vão ficando pelo caminho porque é uma tarefa de dedicação ao estudo de forma integral, né? E depois você chega lá, quando você tem todo um saber e vai ensinar, você precisa de estímulo para passar esse saber. Sim. E na questão do passeio, né? O que muitas vezes acontece, né? Eu quero falar desse zoológico porque aí vai começar a ficar mais pesada a conversa. Então vamos lá. Então antes de levar a criança, eu converso com a criança. Eu explico para ela, eu falo o bicho que ela vai ver, eu falo mais ou menos como que ele é. Alguns eu até cheguei a mostrar imagens, contei algumas histórias. Aí você fala, como é que você teve tempo de fazer isso? Eu tinha um tempo a mais porque não estava trabalhando desse jeito de 2 horários, né? E eu também já conhecia esse trabalho por ter trabalhado lá na pesquisa histórica que eu falei antes. Então, quando eu cheguei no zoológico, um monte de criança saiu correndo na frente. Os meus alunos não, estavam na fila. Porque não tem outra opção com um aluno meu. Ele tem que estar na fila, ele está comigo. Ele não está solto no mundo ao Deus dará. Ele precisa seguir alguém ali naquele momento. E naquele momento é o professor que ele tem que seguir. Porque a gente quer que a criança siga quem? Eu quero que o meu filho siga o professor dele, que ele respeite, que ele admire. Então meus alunos ficaram na fila junto comigo. Desceram do ônibus e foram andando. E aí eu tenho imagens disso. Aqui não dá pra gente divulgar, né? Mas eu tenho imagens. A gente passou jaula por jaula, mostrei os bichos machucados. Aí uns até falavam assim, caramba, olha, meu primo, ele solta a pipa com cerol, pode ser que arrancou o pé de um desses daí. Sabe, começa a fazer conexão, dele, né? Esse bicho, eu acho que eu já vi esse bicho lá. Aí eu já vi o tucano, porque o tucano tem em Guarulhos. Você vê, nas escolas eles sempre estão. Eu já vi também, mas o tucano, sabe? O tucano tá embaixo agora. O tucano tá embaixo. Politicamente falando. É verdade, o tucano agora tá embaixo. Precisa voltar a tentar voar aí, que não tá fácil. Tá com a asa machucada. Tá com a asa machucada. Sabe, lá em Guarulhos, no zoológico, lá, conserta a asa Dá uma arrumadinha na asa do tucano.
Mas por culpa dos próprios tucanenses. Sim, sim. Mas uma hora se recupera, as coisas se recuperam. Tudo é passível, tudo é passível. E então o que acontece? Quando eu cheguei ao zoológico, eles já queriam estar o lá. O Alckmin parecia uma múmia morta, tá aí a vice-presidente. Já voltou, se recuperou, né? Então... Quando eles chegaram lá no... Desculpa, eu tô só descontando. Não, só brincando. Quando eles chegaram lá no zoológico, eles sabiam que eles iam ver. Não era um mistério. Porque o que gera a criança bagunceira, gritando, correndo e tudo mais? A ansiedade que ela tem da vida. A criança, ela quer viver. Porra, é a primeira vez que ela tá na vida. Entendeu? Imagina que é a primeira vez que você tá fazendo qualquer coisa. A não ser que seja uma coisa negativa... Sei lá, putz, me perdi numa estrada, furou o pneu na escuridão. Se for uma coisa que é minimamente atrativa, você vai ficar empolgado. A criança ou o adulto. E a criança, a maior parte das coisas, ela tá vivendo a primeira vez. Como é que ela não vai estar ansiosa? Ela vai estar ansiosa. Exatamente, eu vou ter que... Aí o que vai acontecer? Quando você conversa com ela, você já abaixa esse nível dela. Você fala, a gente vai chegar em tal lugar, a gente vai descer do ônibus, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Conta os passos para eles, uma vez, 2, 3 vezes, enfim. Ah, Rony, isso aí não funciona. Bom, eu tô falando a forma do meu trabalho, cada professor tem o seu, né? Tô falando a forma que eu digo que funciona. Certo. Dentro do meu estudo. Você fez uma observação aí que eu acho bastante interessante. Porque também nós fazemos um trabalho psicoterapêutico de retomada de memórias. Sim. E você, recentemente, foi submetido a esse trabalho chamado Incidelic. Sim, o Incidelic. Você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência com o Incidelic? De como foi? O que você viu, as memórias que você acessou? É um tipo... Eu não sei como descrever assim, mas seria como se você realmente... Assim, demora alguns minutos até você entrar fazer um mergulho. Na forma da atividade que é realizada. Eu acho que, dependendo da pessoa, pode ser rápido. Eu acho que pode ter outra que às vezes nem entra. Mas na minha demorou um pouco até eu realmente entrar na experiência. Mas depois você vai percebendo algumas emoções que você nunca percebia. Então você vai sentindo coisas, você sente novamente, né? Então, por exemplo, vai ser muito fácil a pessoa ficar tanto feliz quanto chorar, por exemplo. Dependendo da lembrança. Dependendo da lembrança. Tem até a sensação térmica também. Sim, muda, sim, você muda sem mudar, né? Porque não mudou. A percepção muda. Então você pode ficar com calor ou com frio mesmo, sem ter nenhuma alteração no local. No ambiente. Né? E é uma imersão à sua própria mente. Sim, as coisas que você pensa, as coisas como você organiza a sua cabeça. Sim. Porque eu costumo ter agora, né, pelo menos depois de um tempo, pensar que a nossa cabeça ela tem que ser organizada como a gente organizaria a nossa casa também. Existem partes para cada coisa. Estou falando de um jeito bem... Não, tá certo, claro. Então, assim, eu não posso deixar organização do pensamento dessa forma. A sala uma zona e aí o banheiro totalmente perfeito, limpo. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Uhum. Então, quais cômodos na sua casa você acessou? Quais cômodos eu acessei? Porque você está falando exatamente porque você tem a experiência. Isso. Eu acho que eu consegui nessa primeira vez, que foi só uma por enquanto, acessar bastante as questões das minhas memórias referentes a algumas questões de infância, a questões de erros e acertos, acho que isso foi muito forte, e de perceber onde que você erra e onde que aí né, temos as duas palavras, onde que algo é culpa sua e onde algo é responsabilidade sua e onde não é nada disso, é a vida. Correto. É a vida correndo e você não tinha o que fazer. Naquele momento era a opção mais viável. Por exemplo, eu fiquei durante recente, né, quando minha mãe faleceu, tem menos de 1 ano. E não tem a ver com Incidelic, mas vai fazer sentido o exemplo. Claro.
eu fiquei pensando, eu fiz tudo o que eu podia ter feito para que ela sobrevivesse? Eu fiquei pensando. Pô, mas todas as vezes eu levei ao médico, a gente dava um jeito de arrumar o melhor remédio, pegava no alto custo, pegava do salário que de vez de pagar um negócio e pagava outra coisa e comprava o remédio. Comprava todas as coisas principais que o médico falava. Tudo bem, ela não fazia uma parte dela, que seria se alimentar melhor, praticar exercício, mas porque também uma coisa atrapalha a outra. E essa era uma questão minha. Você se sentiu um pouco culpado pela morte dela? Não. Não, culpado não. Culpado não. A minha sensação sempre foi se eu poderia ter feito algo que ela ficasse mais tempo viva. Nunca foi assim, eu negligenciei, por isso morreu. Ótimo. Porque é o principal. Pronto. Mas eu cheguei à conclusão que não. Uhum. Eu não podia ter feito nada. Tudo que eu poderia, tô falando de mim. Uhum. Pode ser que o médico podia ter feito. Eu não sei. Uhum. Ele lá, né? Mas eu não podia fazer mais nada. Então, todas as coisas que estavam nas minhas possibilidades. Então, assim, não é nenhuma responsabilidade minha e nenhuma culpa minha. Isso foi uma coisa que, infelizmente, a vida me deu, que foi perder minha mãe. Não foi porque eu quis ou porque eu fiz algo. Eu vou corrigir você, porque uma das finalidades do programa, e minha também, como médico e também como... que eu acabo educando na questão da saúde mental. O termo não é perder, é separar-se. A separar-se. Desculpa. Não, porque perdeu, dá a impressão que perdeu para sempre. Sim, você entende. Separar-se é que vai haver um reencontro. Sim, entendi o termo. Não, faz sentido. Não, mas porque quando você fala perder, dá a impressão que você é igual assim. Acabou, né? Acabou. Ele é vice-campeão. Ele perdeu, não. Perdeu, não. Não, tem o campeonato do ano seguinte, a vida seguinte. Segue. Tudo prossegue. Que eu tenho essa consciência espiritual, que é o que eu quero trazer para o programa, porque é isso que eu trabalho nos meus pacientes. Então, o Incidelic é um trabalho de rememoração, que você está falando, você acessou várias memórias. Muitas memórias. E muitas memórias infantis, que é um trabalho que trabalha a vida atual. Por isso que eu gosto de agregar o ritual da ayahuasca, para que a ayahuasca já entra no campo de outras vidas. Sim. Né? Entendi. E eu procuro... Porque embora dentro dessa técnica do Incidelic, que é a IM, abordagem integrada da mente, antes de chamar Incidelic, é a abordagem integrada da mente. Incidelic foi um segundo passo, que é uma técnica desenvolvida pelo psiquiatra Diogo Lara, do Rio Grande do Sul, a qual eu tenho muito apreço e aplico ela e tenho falado para vários colegas meus para aplicarem essa técnica, porque não é uma técnica medicamentosa, você não entra com medicamento, você entra num processo, tem esse detalhe que você não falou, verdade, né? Você não tomou nada, você só se deitou. Que eu até pensei que poderia ter alguma coisa, até falei para o senhor, nossa, eu pensei até que teria algum remédio, alguma coisa, não é uma coisa totalmente, é você, exato, é uma psicoterapêutica, até porque esse programa vai acabar influenciando outras pessoas, porque a finalidade, inclusive, é ensinar a técnica para que as próprias pessoas possam aplicar em outras pessoas, né? E a Incidelic, ela pode ser ensinada sempre a outros psiquiatras ou outros profissionais também? A gente chama a técnica do Incidelic de encontro humano. Ela tem uma pegada psicoterapêutica porque ela está mexendo com a sua estrutura psíquica. Mas assim como existem outras abordagens psicoterapêuticas que tiveram a psicanálise como base, ela foi um desdobramento de outras técnicas, que é a EMDR, que não é o assunto de hoje, mas continua. Sim, não, legal. Continua de qual parte agora? Você é livre, a entrevista é sua. Bom, vou fazer um pequeno intervalo aqui também. Quanto tempo já de gravação? 15 minutos agora. Não, mas somando tudo. 50. 50 minutos.
Porque o ideal é que o programa fique em 1h, 1h05. Mas aí ele vai cortar e tudo. Não, e depois ele edita. Mas é para não ficar cansativo, você está entendendo? Porque 1h a pessoa aguenta, mas mais que isso já não sim. Mas não, então, só para a gente ter uma proporção de tempo. Então, agora, nós temos agora 15 minutos. Tá. Então, elabora o que você quer falar. Eu já entrei com o Incideli, que depois eu vou fazer o corte disso para colocar no Instagram. Eu vou tentar falar um pouquinho do... Um assunto que ficou foi a questão do pai dele e da irmã, que ele começou a falar. Tá. Então vamos entrar nisso. Eu vou entrar nisso. Que ele falou que ia falar e acabou que não falou. Tá. Eu posso falar disso tanto agora como eu posso começar e depois a gente volta nisso, né? Aí é uma conversa. Acho que eu vou fazer assim, porque eu tô com uma ideia ainda sobre a educação, só para finalizar essa ideia e aí a gente continua. Para não porque a educação vai interessar pro pessoal da educação. E o programa tanto que ele está curioso para saber do seu pai. E você está querendo fazer uma mudança no sistema educacional. Não, eu entendi, tá certo. Mas é porque ele lembra. Porque você está aí como educador, como espectador, entendeu? E aí lembra, pô. E aí? Exatamente, o que aconteceu lá? Cadê? A sua dúvida é a dúvida de muitos, entendeu? Você falou da sua mãe, eu falei, ele não falou do pai. É verdade, você tem toda a razão. Mas eu vou conseguir fazer as duas coisas. Tá bom, em 15 minutos dá pra eu falar. Então eu vou falar voltando aqui, né? Fala voltando e faz uma... Aí pausa e faz uma pergunta, que aí depois eu tenho o corte dos dois. Tá bom. Assim, voltamos, não é bom voltar ao zoológico, porque ele terminou falando do zoológico. Já acabou. Não, já falou do zoológico. Tá bom? Então vamos voltar. Faz a volta e tal e fala assim, aí já faz uma pergunta pra ele, só pra ter emenda. E voltando aqui no bate-papo, nessa discussão de relacionamento com o Ronival, você pode finalizar aí, concluir o pensamento e também falar da questão do seu pai que você ainda não falou. Sim, vou falar do meu pai, mas vou terminar essa questão da educação, talvez até preciso conversar outras vezes, né? Até com engraçado que você, como a gente que é professor, você já pensa em organizar, né, como vai ser falado, toda a metodologia e o tempo que você vai usar ali naquilo, né? Mas é porque defender o professor hoje é uma coisa óbvia, quando a gente está falando de uma educação pública melhor. Então, para mim, quando eu falo dessas coisas e eu estou reclamando delas, vai ter professor que se sente assim, tá me achincalhando, tá dizendo que eu não sei fazer. Mas não é isso. O que eu estou dizendo sempre é que não querem que o professor saiba fazer. Querem que o professor se sinta mal. Querem que o professor entre na sala de aula e ele não saiba como lidar com as 30 crianças. Porque a gente fala, por exemplo, tem que diminuir o número de alunos de sala de aula. Claro, melhor trabalhar com 3 do que com 50. Isso daí é óbvio. Mas esse, por exemplo, quando a gente pega um país como a Finlândia, a Suécia e tudo mais, eles não têm 5 alunos por sala. Tem que ser essa escola com mais alunos. A Estônia tem sala com mais alunos. A própria educação cubana tem alunos com salas com mais alunos. E não é exatamente isso que determina a qualidade ou não daquele ensino. O que determina a qualidade de ensino de todos esses países desenvolvidos é o quanto o professor é valorizado. Quer ver um exemplo? Temos alguns países na Europa, né? Tem uma autora que é a que eu gosto mais, né? Alguns chamam ela de conservadora porque ela tem uma ideia um pouco de uma escola mais rígida, talvez. Mas não tem nada de conservadora, não. Que é a Inger Enkvist. Ela é uma autora sueca que ela está hoje na Espanha há algum tempo, já ela fala espanhol muito bem, qualquer professor quiser assistir ela falar pode ouvir, né? Tem algumas entrevistas dela. E ela vai trazer o quê? Que nos países que a educação está cada vez melhor, ser professor é um status. Então é igual, por exemplo, o cara falar que eu sou engenheiro, sei lá, sou médico, sou isso, aquilo. Eu entendi. Então, deveria ser assim. Aqui no Brasil, quando você fala que é professor, algumas pessoas até falam, nossa, que legal. Mas é um legal triste. Por causa do salário. Porque sabe que o salário é ruim, exatamente, sabe que a qualidade é ruim. O que você está falando é uma verdade. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um país onde pense no professor.
Ah, eu tenho que pensar no meu aluno. Mas se eu não penso em quem cuida, em quem ensina Na educação, o aluno, que a educação como é que eu vou o pensar professor. no aluno? Qual é o Estado que pensa numa criança se ele não pensa em quem cuida da criança? Fato. O cara que cuida da criança é o principal. Se eu tenho um professor que não tem o conhecimento, como que ele ensina? Sim. Não é isso, são respostas óbvias. E isso, na minha opinião, né, política, é uma coisa pensada. Ou é uma coisa calculada. Isso não é por acaso. Eu vou ter que fazer uma observação aqui. Vou ter que fazer uma Cuidado! observação. Não, é cuidado, mas é assim. Hoje você tem um viés muito esquerdista, uma filosofia de esquerda, de forma generalizada na educação, né? Depende de quem me escutar. Eu sei, não, mas assim, de um modo geral, a gente vai percebendo que houve, acho que Paulo Freire, ele tinha o Paulo Freire hoje é falado muito na educação e ele tem uma influência pedagógica sobre a educação brasileira gigante. Mas sabe por quê? Porque ele era bom. E o que é bom tem que influenciar. Ok, certo. Agora, o que não se pode também é se colocar uma pessoa, como, por exemplo, como Paulo Freire, como se ele fosse um deus, como se tudo que ele fizesse fosse funcionar. Ou como se tudo que o Vygotsky disse era... E você, com viés esquerdista de ex-membro do PSOL, já deixado ao longo da sua estrada... Eu não me considero hoje com uma ideia... Eu brinquei. Eu me considero assim, eu acredito que a gente precisa ter uma liberdade maior, e tanto no Estado quanto na educação, e que nós temos que ter mais clareza do que as coisas. E até porque você não tem um pensamento de esquerda, você já foi dono de agência de turismo. Ah, sim, eu já tive. Você já teve um viés empreendedor, já. Por isso que eu falo, eu acho a sua linha de pensamento muito eclética. E depois, um outro momento, nós vamos contar a sua aventura no partido, no PSOL, que você falou, você se decepcionou. Porque você queria falar as coisas, mas a pessoa não saía, não tinha como, né? Não tinha como. Não tinha como. Jogar pérolas a não é que não tem como, é que não existe. Não existe. Hoje, o que as pessoas estão vivendo, assistindo a política hoje, e aí isso também, mas né? Não é. Mas a política vai ficar para uma outra vez. Mas só um comentáriozinho só. O que as pessoas veem hoje na política é como se fosse de fato um grande teatro. Então quando a pessoa, por exemplo, eu vou dar esse exemplo, eu não tenho como. Eu não vou falar quem é. Mas tem uma pessoa que vai ser candidata. Aí essa pessoa, ela estudou numa determinada escola pública a vida inteira. Essa pessoa conseguiu, de tão bom aluno que era, conseguiu estudar em outro país. Essa pessoa tem prêmios e tem a mesma idade que eu. Candidato a prefeito, não sei quem é, não sei quem é. Não, mas já, por aí, candidato a prefeito por aí. Uhum. E essa pessoa, ela não é sequer, ela ainda... É o bolo de fubá? Não. Parece que seria, sei lá, né? porque ele é psiquiatra também. Não, e ele é de uma família de classe média, certo, né? Os pais deles não estou falando de política, estamos falando de bolo. De pessoa, né? De bolo. É de uma família de médicos. Eu fazendo propaganda aqui, eu sou Marçal. Família... Se tem que fazer uma boa propaganda, é o Marçal. A família de médico, né? Então a gente sabe que é do pessoal da USP. O outro é empresário. E aí você vê uma pessoa que passou por tudo isso que eu te falei, tem prêmios e tem honraria. Tá falando da política local? Tô falando da política global. Por aqui. Brasileira. Tá por aqui essa pessoa. E essa pessoa tem prêmio. Essa pessoa tem prêmio num trabalho sobre gestão pública e essa pessoa não está em primeiro nas pesquisas. Uhum. Olha como que funciona a política nacional. Quando você tem alguém que é bom, aí esse lado da esquerda vai falar, não, ela é de direita. O outro não, ela é de esquerda. E aí você divide aqui nesses dois polos, e esses dois polos ganham, e o bom vai embora. Entendi. É essa que é. Mas aí depois a gente chega na conversa da política. Vamos chegar lá no seu pai. No meu pai, que eu acho que eu já consegui fazer a defesa dos professores que eu queria. Porque um professor amigo meu perguntou assim para mim, Rony, mas você defende o professor ou não? Eu falei para ele, para mim, não existe escola sem professor.
Para mim, se não tem professor, não precisa ter educação. Sim. Professor é a figura central para mim. O conhecimento que vai estar ali é só o professor que vai saber como colocar na mão da criança. Eu costumo dizer que, eu lembro, já lembrei... Como trazer para a criança, nem colocar. Anteriores, né? Que no Japão, você cumprimenta abaixando a cabeça assim, só o imperador do Japão e os professores. Então, porque eles são quem educa e faz a nação. Agora, quanto ao meu pai, vamos voltar lá, né? Só uma coisa importante lembrar, né? Para a gente não fazer não ser injusto, né? Tem o meu pai vivo, que é o Cosmo. Que é o padrasto. Que é meu padrasto, que é o Cosmo, que me adotou documentalmente, ou oficialmente hoje, ele é meu pai, né? Uhum. Mas o meu pai biológico, naquela época lá, quando era criança, em 93, que virou feirante, minha mãe tinha um problema de saúde no útero, né? Então ela teve que vir aqui a São Paulo, na casa da minha tia, que infelizmente morava também, aqui em Guarulhos. Que morava em Guarulhos, que infelizmente veio a falecer há pouco tempo agora, né? Mês e um pouquinho. E ela veio fazer esse tratamento, eu vim com ela. Eu era bebê, eu tinha menos de 1 ano. Na viagem de ônibus da Bahia pra cá, imagina, uma loucura, né? Deve ter sido, né? E o que acontece? Quando minha mãe volta, que minha tia diz assim, né? Que quando eles saíram de casa, a vizinha depois falou assim, quando vocês saíram, 5 minutos depois tocou o telefone de vocês lá, da minha tia. E o que era essa ligação? Essa ligação era avisando que o meu pai, a minha irmã, mais 5 pessoas e o padrinho da minha mãe tinham sofrido um acidente de carro. Desses 8, somente o padrinho dela tinha sobrevivido em estado grave. Gravíssimo, assim, nível de UTI, tanto que ele nem viu os outros serem enterrados. Eles estavam em que carro, com esse monte de gente? Eles estavam numa C10. Mas sim, no interior, aquele o pessoal vai atrás, sabe? Que vai 3 na frente e 4 sentados atrás, na cabine. S10? É C10, não é a S. C10 o que é? A C10 eu acho que seria uma S10 mais antiga. Tá bom, mas é mais ou menos só isso. Pra entender, é que é 93. É tipo uma caminhonetezinha. Aí imagina... Sem cinto, obviamente. Obviamente. E aí eu tive acesso ao laudo técnico lá da Polícia Civil local. Isso eu tive após o falecimento da minha mãe. E foi muito triste de ler. Porque o acidente poderia não ter acontecido. 100%. Não é que foi um acidente. Todo o acidente. Em geral. Em geral, ele foi um acidente, pode ser evitado. Foi um acidente 100% por imprudência de um dos motoristas. Certo. Então ele bateu de frente com outro caminhão, que arrebentou com a caminhonete, que era bem menor que o caminhão. O único sobrevivente foi esse padrinho da minha mãe. Meu pai, ele ficou agonizando lá durante algumas horas, porque lembra que as regiões são longes, lá no negócio não é daqui ali, não, demora um carro passar. Então ninguém viu e ele morreu de insuficiência respiratória. Você sabe, insuficiência respiratória, o cara vai respirando cada vez. Agonizando. Então realmente foi agonizante. A minha irmã morreu de traumatismo craniano, imagino essa que foi imediato, né? Então quando minha mãe saiu de São Paulo, lembra que ela estava em São Paulo fazendo o tratamento, e ela chegou na rodoviária lá, ela esperava ser recebida por meu pai e por minha irmã, que era quem ia receber. Claro. E quem recebeu foi algum outro familiar, que eu não me lembro quem foi, e ela me falava que imediatamente, quando ela viu essa pessoa, ela falou, alguma coisa aconteceu. E aí ela ficou muito tempo em choque, não ficou bem, durante um tempo ela não falava, ela dizia que chegou a ficar deitada assim, tipo 2, 3 meses. Ela disse que recebeu tipo um sinal divino de que ela precisava fazer alguma coisa. Ela me contou algumas coisas horríveis, assim, que ela... eu vou contar porque ela contava para as pessoas, então não é nenhum segredo. Que ela ia brigar com o túmulo, socar o túmulo, bater na areia, chutar e falar, sai daí. Veja bem. A aceitação do vínculo das pessoas que a gente ama, aceitar, por isso que a morte não deixa de ser uma ruptura do vínculo, né? E que soa como perda. Há uma ruptura do vínculo, mas há a continuidade no plano espiritual. E muitas vezes
o reflexo de uma vida, né, vai refletir na próxima ou na outra. Né? Sim, sim. Nesse ponto, eu costumo, e creio, e penso, e percebo, né, que o homem propõe e Deus dispõe. Parece que o homem está no controle de algumas situações, Sim. mas não está. O controle, ele é divino. Então, algumas mudanças na nossa vida, algumas rupturas são, primeiro, porque as pessoas que saem do corpo, desencarnam, vão continuar o seu aprendizado no plano espiritual. E as que ficaram ainda têm um aprendizado aqui no plano terreno. São dimensões paralelas e muito próximas, né? Sim. Então, o que eu percebo é que essa revolta inicial da sua mãe, claro, ela ficou, você era garoto, 10 meses, meses, né? E quando ela vê que primeiro a dor de enterrar um filho é muito maior do que enterrar os pais, Sim. né? Nossos pais, a gente ama muito os nossos pais. Eu já perdi minha mãe, foi uma dor, mas nossa, eu não imagino a dor de perder um filho, que é quase responsabilidade. Você vai ser pai agora, brevemente, então você vai ver que a ligação com o filho, ela é muito intensa e assim nos enche de responsabilidade. Mas é tudo um aprendizado, então Sim. a gente tem que nesse estágio que é a vida, nós temos que entender os desígnios maiores. Então, eu também sei que todo acidente pode ser evitado. Sim, mas ele pode ser evitado com a precaução que as pessoas adotam. Que não foi o caso. Não foi o caso também, no sentido de também, talvez por ignorância, entrar num veículo que vai colocar ela em condições de risco. Sim. Então, mas eles sempre faziam, eu sei. Todo dia mas por isso que eu estou te colocando, sim. porque o hábito errado vai provocar o acidente, certamente. Eu não estou culpando nem inocentando ninguém. Não, eu só estou desenvolvendo um raciocínio, porque certamente, aonde está o seu Maximiliano e a dona Iva, eles têm agora um ponto de vista muito diferente de todo o processo que eles passaram, né? E eles estão olhando agora para você com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria de ver você com todo esse talento próprio seu, né? E filho deles e desenvolvendo as habilidades. Porque depois sua mãe encontrou um novo amor, que é o seu padrasto, né? Que também a vida segue, ela não ficou lá socando o túmulo. Nasceu a flor do amor, Sim. Um padrasto que... porque a gente, quando começa a contar a história, você é um contador de história, a gente tem que dramatizando. Sim. Irmão, eu chutar o túmulo e tal. Mas o fim da história acaba sendo suave, prazeroso, transformador, né? E transcendental. Sim. Né? É o que eu imagino. Sim. E é mais ou menos por aí mesmo. Então, vamos aqui. Você tem muito para falar, eu sei. Eu até brinquei assim que 4 horas seria pouco. Sim. Né? Você vai voltar de outras vezes. Tem até um livro que eu quero que você leia. Eu vou te emprestar o livro, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos debater esse livro aqui. Quiser debater aqui ideias políticas, ideias educacionais. Não, que é um livro exatamente do Chico Xavier. Que eu gosto, porque ele explica a história do Brasil, né? Qual o papel do Brasil, qual a finalidade do Brasil. E eu vejo, assim, fazendo as ligações, porque a vida é um grande quebra-cabeça, o quanto esse livro mostra, né, e das imigrações, do valor do negro na nossa cultura, né? Sim. Esse aqui tem um preto velho aqui, porque esse aqui praticamente eu considero um pai espiritual. Assim como você tem o seu padrasto, né, e tem o seu pai consanguíneo, eu tenho o meu pai consanguíneo e eu tenho. E na figura de um preto velho, que é uma característica brasileira, né? Sim. Ele já teve outras encarnações, várias encarnações em outras formas e de outras maneiras. Mas a forma afetiva
narrativa com que ele se apresenta para mim foi numa vida muito simples, muito simplória, de muita dificuldade, onde o vínculo do amor foi muito grande. Então, pelo amor que foi plantado no meu ser, esse ser houve outras etapas, em outras circunstâncias, de outras maneiras. Mas essa dificuldade de vida e um pelo outro, esse exercício de relação do amor, né, ele fortifica muito os laços familiares. Tanto que você, com o seu padrasto, nós até estávamos trabalhando isso terapeuticamente, porque você se sente assim um pouco devedor com o seu padrasto. Sim. E não é, de fato não é. Ele te ajudou muito, você o ajuda até hoje, está ali, não fez mudanças na sua vida para ficar do lado dele, cuidar dele. E nós estamos trabalhando até assim, você tem que escolher sua vida. Sim. Se ele vai com você ou não vai com você, é uma outra condição. Claro. Mas só clareando aqui, para a gente finalizar o programa, brilhante, sua participação aqui só aumentou a luz, e eu gosto que você, como professor, eu já falei para você, até desenvolveu uma técnica de mostrar Sim. a sua pedagogia para outros professores que precisam da facilidade que você tem de você montar um curso e ensinar outros professores a serem melhores professores. Agradeço muito a sua presença aqui e as suas considerações finais, então. Eu agradeço também de ter tido esse convite, de ter a oportunidade de falar como professor, especialmente, porque não é a profissão mais fácil e não é a situação mais fácil de estar, né? E é uma profissão que a gente precisa ter espaços, não é de fala, não acredito nesses negócios não, é espaço para propor coisas, Sim. que é o que você sabe, o que eu já falei para você, que não existe dentro dos partidos geralmente, não se pode propor, o objetivo não era esse, né? Então depois a gente pode discutir isso daí. Eu acho que é um tipo de programa onde a gente consegue falar de coisas sérias e também consegue permear a vida, mas a vida real, né? Real, do ser a vida humano. real, Não é só vir e falar e tal. Porque às vezes a gente pode olhar alguém, detesto fulano, mas você nem conhece. Não Você sabe, só vê às vezes, por exemplo... a imagem. Igual um influencer. Eu não gosto do cara que eu vejo no YouTube. Por quê? Eu não vou com a cara. Mas você não sabe o que ele passa. E esse tipo de coisa que você organiza aqui, ele traz a pessoa também junto. Sim, o ser humano que existe. É por isso ali. que o programa traz a relação humana. Né? Então a gente vai falar de coisa séria, coisa social que vai trazer ali incômodos, porque eu não cheguei a falar essa frase, mas era para eu ter falado, vou dizer lá agora, que na minha opinião a escola é o local de estranhamento. Então, para mim, eu acho que essa nossa conversa é isso. Ela vai ser um lugar de estranhamento para muita gente que ouvir até o final. Que pode ser que escute e fala, pô, mas eu não gostei do que esse cara falou. Parece que ele tá falando mal de mim. Mas eu, de novo, não tô falando mal de nenhum professor. É só para ressaltar. Mas assim, é para se estranhar mesmo. É para esse estranhamento. Porque é aí que a gente vai encontrar os caminhos de verdade, né? Então, eu vou continuar acreditando na pedagogia, na educação, pelo resto da vida. Isso não significa que eu acredite na atual, porque a atual não é educação e a atual não é pedagogia, né? Então, eu vou continuar acreditando nisso. Então, eu agradeço muito de ter falado da minha família, de ter falado do nosso processo lá, questão do Incidelic. Agradeço muito de ter falado sobre educação, sobre um pouquinho sobre o mundo, e estarei por aí. Quando for de novo, a gente vem e conversa aí mais meia horinha, 2, 3, 6. Então é isso. Muito obrigado, gratidão. Beleza. Doutor, vamos só fazer uma finalização para o público? Aí você Tá. que ficou aí, tá? Na câmera lá. Só autorizar. Vai lá. E o programa Discutindo Relações é exatamente esse. É nós falarmos dos relacionamentos que temos na nossa vida com as outras pessoas. O Unival falou muito bem, é a pessoa. A pessoa é um mundo a se descobrir, até para nós mesmos, até para si mesmos.
Nós temos várias qualidades, vários talentos, ainda que estão em processo de despertamento dentro de nós. E nós, nesse momento, embora com todas as coisas que possam acontecer fora de nós, o único lugar seguro é o meu ser, a minha consciência e o meu coração afetivo, porque isso eu levo, seja lá para onde for ou que portal eu possa atravessar. Todo o resto das coisas que brilham fora de nós, que seja uma mansão, um carro, eu não sei qual é o seu objetivo de conquistar as coisas, né? Ou ser rico, ou ter uma grande empresa, seja lá o seu objetivo, isso tudo vai ficar. Mas a vida vivida no seu dia a dia, portanto, valorize o seu presente, valorize o seu dia de hoje. Eu não tenho dúvida, como psiquiatra que sou, que você pode chegar aonde você quiser. É só você começar a descobrir os seus talentos pelo autoconhecimento e colocá-los em prática, porque tudo que você sonha é possível de realizar. Cabe a você e as ferramentas que você pode desenvolver com você mesmo. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos nesses bate-papos com as pessoas marcantes que chegam a esse programa.